Olá! Vamos para a nossa segunda aula da nossa jornada. Eu espero que você esteja bem. Eu quero agradecer ao retorno que vocês deram, sobre a primeira aula. Nós estamos aqui assim muito felizes. Eu estou muito empolgado. Hoje eu estou preparando uma entrevista com uma missionária. Vamos ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu coloco hoje ainda para vocês, tá certo? Eu vou dar o acesso para vocês. E hoje nós vamos falar sobre alguma coisa um pouco mais prática, do que fazer, tá bom? Eu vou dar alguns conselhos do que fazer. Os meus alunos do curso Captação 360, eles sempre perguntam o que fazer. Então lá no curso eu tenho um esboço bem aprofundado do que fazer, mas aqui eu vou passar para vocês, tá certo? Como eu disse, eu não tenho enrolação, eu dou conteúdo mesmo. E eu espero que seja muito bom, muito útil para vocês. Tá certo? Então nós vamos começar aqui com a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu já falei ontem, mas eu vou reforçar hoje. Seja apaixonado por sua causa. E eu vou ser um pouquinho radical, um pouquinho duro aqui. Se você não é apaixonado pela sua causa, não vai funcionar. Procure uma causa que uma causa que você fica apaixonado por ela, entendeu agora? É isso. Então, procura uma causa que te deixa apaixonado por ela. Sem paixão, buscar recursos, levantar recursos, não funciona. Então a gente tem que estar apaixonado mesmo, sabe? Com vontade, com garra. Porque senão, quando você for falar com o seu possível doador, se você não está apaixonado, ele não vai entrar nessa. Tá bom? Eu disse ontem, e eu quero lembrar de novo, que paixão é alguma coisa contagiosa. As pessoas se apaixonam por aquilo que elas... as pessoas se apaixonam porque vê o outro apaixonado. Então, paixão é alguma coisa que apaixona, faz o outro ficar apaixonado também. Agora, a segunda coisa que eu vou falar é muito importante. Sem isso não funciona, tá bom? É a seguinte: faça uma lista de contatos, ou seja, de possíveis doadores. Ah, não preciso fazer isso porque eu lembro desse. Não funciona. Só funciona se você fizer uma lista. E eu quero incentivar você a fazer uma lista com pelo menos 25 contatos. Você inclui quem você quiser. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não prejulgue. Por exemplo, você pensa em colocar um nome, mas esse não dá. Não prejulgue, porque a gente não sabe. Tá bom? E lembra que você vai visitar os contatos da sua lista, não é para pedir dinheiro, é para contar a sua história, contar por que você está apaixonado. Ok? Então você coloca uma lista de 25. Conforme você vai visitando os 25, você vai marcando e anotando o resultado da visita. Por exemplo, voltar de novo, ou recusou, ou doou. Então, como médico, lembra que quando você vai no médico, ele anota tudo, para quando for da próxima vez que você for, ele pode ter ali a memória dele, memória entre aspas, tudo escrito bonitinho. Então, você tem que fazer a mesma coisa com seus possíveis doadores. Se você não fizer isso, não funciona. Eu já vou logo radical. Não funciona. Tem que fazer uma lista. E vai marcando um por um. Quando a lista for chegando ao fim, faça outra com mais 25 nomes. E você vai repetindo. Você não pode parar. Ah, mas eu já tenho o suficiente. Não pare. Tá? Mais é melhor que menos nesse caso aí. Vá falando com as pessoas, vá procurando. A captação de recursos é algo que você precisa se dedicar. Agora, se você estiver sozinho, tudo bem, você mesmo atende as pessoas, ou organiza o planejamento do seu trabalho e capta recursos. Mas se você puder,
Coloque uma pessoa especialmente para captar recursos, tá bom? E se for você o caso, tudo bem. Por quê? Porque isso demanda que você procure gente, sabe? Vai fazendo a lista, vá anotando, entendeu? Se você pegou o nome da lista e agendou um dia e um horário para conversar, marca lá na lista, tá? Os alunos do meu curso, eles têm uma planilha que está lá no curso, mas vocês podem fazer, né? Faz um caderninho, escreva e marca o que fazer, quem é o nome, quem é a pessoa, onde eu vou, o que é que resultou, tá certo? Qual foi o resultado da visita? E vou repetir de novo, não prejulgue ninguém, ou seja, não fique achando, esse não dá, aquela empresa é muito grande e não vai me atender. Não. Você ora e os nomes que vierem à tua mente, você vai colocando lá na sua lista. Você vai ver que isso não é muito fácil, porque a gente não lembra de muita gente. A gente pensa assim, eu tenho muitos amigos, aí conta aí seus amigos, a pessoa vai, chega uma hora que ela para. Então, ore a Deus e vá procure pessoas da sua cidade, do seu bairro e tudo mais. Agora, quando você procura pessoas da sua cidade e do seu bairro, é bom, por quê? Porque a pessoa vai poder ver o trabalho que você está fazendo, ela pode ir visitar, tá bom? Há pessoas que buscam auxílio no exterior, é bom também, mas causa um certo relaxamento. Por quê? Porque a pessoa nunca vem visitar. Mas quando a gente está num lugar onde a gente sabe que um doador pode visitar, o nosso grau de excelência aumenta, a gente vai ser mais caprichoso, a gente vai fazer a coisa funcionar. Então isso é bom para a nossa mentalidade, tá bom? Então faça uma lista de contatos. É importante, não deixe isso para lá, tá bom? Eu quero ver se até o final da jornada quem vai apresentar para mim uma lista de contatos. Mas é importante demais você ter a lista de contatos, tá bom? Outro conselho que eu quero dar para você: comece pequeno. É evidente que você não vai começar o seu trabalho, o seu projeto grande. Começa pequeno, mas pense grande. Tá certo? Comece pequeno, porque ninguém pode começar grande, mas pense grande e ande rápido. Não procrastine. Não deixe para amanhã. Não empurre com a barriga. Não vai pensando, eu vou fazer isso outro dia, eu vou procurar outro horário. Não faça isso. Haja rápido. É importante, haja rápido, pense rápido. Se você não pensar rápido e não agir rápido, a coisa não funciona. Tá certo? Então é muito importante. Comece pequeno, pense grande e ande rápido. Outra coisa, quarto. Defina uma meta de recursos elevada. E não pense em pouco dinheiro, pense em muito dinheiro. Coloque assim, a minha meta, se você acha que vai gastar, que vai precisar de 50 mil, coloque 200 mil de meta. Eu vou explicar por quê. Porque se você coloca uma meta pequena e não alcança a meta, então não vai dar para você continuar o trabalho, para você fazer o trabalho. Se você coloca uma meta grande e não alcança a meta, mesmo assim você vai ter dinheiro para fazer o teu trabalho. Você está entendendo a história? Tem uma ilustração muito fácil. Você atira nas estrelas e acerta na lua. Tá? Você não acertou a estrela, mas acertou a lua. E a lua já é alto. Então, quando você for fazer uma meta, faça sempre bem maior do que realmente o necessário, né? O que você, não estou falando nem necessário, o que você acha, que você pensa, mas na realidade, sempre quando a gente pensa em alguma coisa, a gente gasta mais, a gente precisa mais. Então faça uma meta alta, e se você não conseguir a meta toda, pelo menos você acertou na lua. Você vai dar para fazer alguma coisa. Então isso é para mim funciona muito, tá certo? Eu sempre penso grande, eu sempre penso em alcançar, ir mais longe, tá? Então é isso que você tem que fazer, porque se você não fizer isso, você sempre vai ser pequeno. Lembra que eu falei? Comece pequeno, mas pense grande e ande rápido.
Tá bom? E quando você for falar com os doadores, você compartilha a sua meta, tá? Com os doadores. Você compartilha a sua meta. Você diga assim, a minha meta é alcançar, vamos supor que você trabalha com crianças em situação de risco, X crianças. A minha meta é ir para a África, porque eu preciso fazer tal trabalho. E por que você vai fazer isso? O que é que vai alcançar? Porque na realidade, o doador, você tem que convencer o doador a querer alcançar o que você quer alcançar. Tá? Não adianta. Isso é comigo e acontece com você. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu quero ir lá para o Canadá, porque eu tenho alguma coisa que fazer lá e eu tenho que lidar com sem terra no Canadá, então eu preciso da passagem, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu vou dizer, mas o que eu tenho a ver com sem terra do Canadá? Tá entendendo? Você tem que mostrar para o seu possível doador a grandeza da sua meta. Por que é importante? Ele precisa comprar a ideia. Ele precisa ver por que é importante você fazer aquilo. Ele precisa entender que haverá transformações como resultado do seu projeto. Que transformações são essas? Então você fale assim, tá bom? Fale assim. Você não precisa ficar falando em dinheiro, porque eu acho que tem para lá. Você acha, mas ele não acha. Então, você tem que fazer com que a ideia de doar seja dele, não sua. Você precisa deixar ele tão empolgado que ele vai dizer como eu posso ajudar. Tá entendendo? Muita gente vem pedir coisa para mim, mas por que eu vou ajudar isso? Né? Mas às vezes, quando você vê a real necessidade, quando você conhece a pessoa que está sendo gestor do projeto, e aí você fala com paixão, olhe, vai ser uma bênção. Deixa eu contar uma história para vocês que é verídica, tá bom? Um pastor, ele teve a ideia de fazer o projeto da construção de uma escola. Me parece que isso é em Chicago. A construção de uma escola. E ele calculou o quanto ele ia gastar. E ele viu que era $1 milhão que ele ia precisar para implantar essa escola. Isso faz muito tempo, viu? Isso era muito dinheiro. Hoje seria muito mais. Então ele anunciou, domingo, eu vou pregar a seguinte mensagem. O que eu faria com $1 milhão? O que eu faria com $1 milhão? E ele anunciou. Colocou no boletim da igreja, ele falou, acho que ele tinha um programa de rádio, ele falou na rádio. Ele disse o que eu faria com $1 milhão. E ele, no domingo, foi pronto para mostrar o projeto para a igreja. Ele pregou sobre a necessidade de uma escola. Ele falou sobre... Ele deixou claro o que ele faria com $1 milhão, tá certo? O sermão foi impactante. E tinha um visitante ouvindo. Quando terminou a mensagem, o visitante foi procurá-lo. Disse assim, eu vou dar $1 milhão para você. Aí o pastor perguntou, mas eu nunca lhe vi, por que o senhor quer me dar $1 milhão? Porque eu sei o que você vai fazer com $1 milhão. Esse homem que doou era dono de um dos maiores frigoríficos dos Estados Unidos. Tá bom? Essa escola existe até hoje. Mas aquele homem só deu porque ele percebeu que o plano dele era coerente, tá? Era possível, era importante. Tem muita gente com muito dinheiro disposto a dar, mas ele não vai dar para quem não sabe o que fazer com aquela doação. É simples assim. E às vezes a gente faz isso até do Senhor, até com Deus. Senhor, eu preciso de R$200 mil. Ah, tá bom, você precisa de R$200 mil. Mas Deus fica esperando você ouvir o que você vai fazer com esses R$200 mil. Tá?
Se eu perguntar para você agora, se você tivesse 2 milhões de reais na sua mão agora, o que você ia fazer? Provavelmente, você ia fazer um monte de besteira. É real. Me perdão porque eu estou falando assim, mas assim, normalmente a gente não sabe o que fazer com dinheiro. A gente não tem planejamento. Agora, um gestor de um projeto missionário, de um projeto social, ele precisa saber exatamente o que fazer e ele tem que falar e mostrar de forma sensata. Não pode uma coisa doida, sem pé e sem cabeça. Tá certo? Então é importante que você compartilhe a sua meta, que você fale do resultado final, o que você vai ter. Crianças seguras agora, crianças alimentadas, se esse for seu caso. E ele tem que achar isso empolgante e viável, tá? É importante isso, tá bom? Próxima coisa que eu quero falar com vocês nessa aula. Seja profissional. Tem que ser profissional. Você não pode levantar recursos de maneira amadora. O curso que eu tenho é para fazer, para formar levantadores profissionais. Aí você diz, profissional? Que coisa é isso? É profissional. E eu vou explicar aqui o que eu quero dizer com profissional. A gente tem que agir de uma forma certa, de uma forma profissional. Por quê? Principalmente empresário, ele está acostumado a ver as coisas funcionando de forma profissional. E se ele não está, ele vai ver você e vai achar bom. Então a gente tem que ser profissional para levantar recursos. Tá bom? Deus abençoa isso. Deus fala que a gente deve agir com sabedoria. Então a gente precisa ser profissional nesse trabalho. Não pode ser amador, não pode fazer de brincadeira. Tá bom? Então eu vou dizer o que faz parte de ser profissional. Primeira coisa, agende a visita. Ligue para a pessoa e agende um horário. Não chegue lá de repente e de surpresa. Isso não é profissional. Ah, mas não é empresário, eu vou falar com minha tia. Agende um horário com a sua tia. Para que ela reserve, para que o possível doador que você vai ter, reserve um horário para ouvir você. Não vá fazer isso numa festa, num almoço, sabe? Tá lá, tá todo mundo num culto e você entra para falar que tá precisando de alguma coisa com as pessoas. Não dá certo. Não entre em grupos da internet para pedir dinheiro. Não funciona. As pessoas não vão fazer, simplesmente. Então você tem que ser profissional. Você tem que procurar a pessoa, marcar um horário e falar com a pessoa. Tá? Marque horário. Tá bom? Fale com a pessoa. É muito importante. Tá bom? Agora a segunda coisa, que é mais importante. Se você marcou um horário, cumpra o horário. Não chegue atrasado de jeito nenhum. E não minta para a pessoa. Já estou perto e você nem saiu de casa. Ah, já estou chegando. Isso é horrível. Se você não cumpre o horário, você vai dar a impressão para a pessoa que vai te receber que você não vai cumprir outras coisas. Então, se você agendou o horário, chegue no horário. Tá certo? Nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande com questão de horário. E a gente tem mania de marcar assim, que hora que a gente se encontra? Às 7. Mas na cabeça da gente é a partir das 7. Aí chega 7h15, 7h30, 7h40, 8 horas. Isso não funciona. Pega mal para você. Então, se você agendou horário com uma pessoa, chegue na hora. Tá bom? Segunda coisa. Tome cuidado com o tempo. Não desperdice o tempo do seu possível doador. Então, esteja preparado para falar o que você tem que falar. Tá? Não fique enrolando muito. A não ser que o doador queira conversar sobre outra coisa, você fala, mas esteja sempre em mente. Eu vim para apresentar um projeto e solicitar ajuda. Né? Eu vim para contar a minha história. Eu vim para empolgar o meu possível doador para que ele me ajude a cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, toma cuidado com o tempo, não chegue atrasado. Outra coisa importante, apresente um projeto bem escrito, numa pastinha bem bonita.
Hoje a gente tem facilidade para imprimir alguma coisa bem bonita. Se você não tem habilidade para isso, peça para uma pessoa fazer, arrumar bem bonito, que isso é muito importante. E se você puder, faça um folder explicando sobre o projeto, os alvos que você tem. Isso é profissional. Agora você chega lá sem nada na mão para bater um papo, a pessoa vai olhar, não vai se empolgar, tá? Apresente fotos bem impressas, então de uma forma bem bonita, tá certo? Então apresente um projeto, tá bom? Coisa muito importante, leve um orçamento, já coloque dentro um orçamento, dizendo o que você vai gastar, quanto você vai precisar, porque ele vai perguntar sobre orçamento. A minha experiência é a seguinte: todo empresário que eu fui pedir doação, quando eu conto o projeto, não sei o que, ele se empolga, ele vai perguntar quanto custa. Lembre-se que empresário, gente que tem condições de ajudar, eles sabem lidar com dinheiro. Se você chegar, apresentar o projeto, empolgar o doador e ele perguntar quanto vai custar e você não souber, acabou. Acabou. Pode ser até que você tenha uma nova chance para falar com a pessoa, mas provavelmente você não tem mais. Por quê? Não é profissional você não saber o que você vai gastar, quanto você vai gastar, tá? Eu quero que você se lembre de um personagem bíblico chamado Neemias. Você lembra quem foi o financiador de Neemias? Foi o rei. E ele era o quê? Ele era copeiro do rei. Leia lá Neemias capítulo 1, 2. Quando ele chega para o rei e o rei pergunta: o que é que você tem? Ele disse: é que os muros da minha cidade foram destruídas, as portas, a gente está muito triste. O rei decide ajudar Neemias. Aí depois vem uma lista de coisas. Ele conseguiu madeira, ele conseguiu suprimento para poder ir. Ele conseguiu cartas para ele passar pelos lugares, para os outros reis, para as outras províncias. Você vai olhar lá que o rei dá uma série de coisas. Como é que o rei soube disso? Porque Neemias falou: eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de credenciais para poder passar. Se Neemias falasse assim, se o rei falasse para ele: Neemias, o que é que você precisa? Olha, eu não sei, eu preciso ir lá fazer um orçamento. Pronto, acabou, perdeu a oportunidade. Tá? Então você tem que saber o que fazer, você tem que estar planejado, você tem que ter um orçamento. Se você não levar um orçamento, é problema. Tá bom? E faça o orçamento bem feito. Porque eu já sei como funciona. Você vai falar com o empresário, você conta, ele fica empolgado, ele quer ajudar, ele vai dizer quanto custa. Aí se você não sabe, perdeu o tempo. Tá bom? Todo doador que você marca um horário, ele já te deu alguma coisa. Todo doador que você conseguiu uma reunião com ele, ele já te deu alguma coisa. O que é que ele te deu? Tempo. Ele deu espaço no seu tempo para você. E isso é valioso. Então, mesmo se na hora você não conseguir nada, agradeça de coração o tempo que ele te deu. Ele já te deu um tempo, ele já te deu alguma coisa. Tá certo? Então isso é profissional. É muito importante você valorizar o tempo das pessoas. Tá? O tempo das pessoas é tão valioso quanto o seu tempo. Então você tem que fazer isso, tá bom? Outra coisa, leve um cartão de visitas com dado de e-mail, WhatsApp, tudo bonitinho. Ou faça isso virtualmente. Tem como você fazer um cartão de visitas virtual. Agora, por que eu estou falando deixa um cartão de visitas? A pessoa vai perguntar para você: ah, tá bom, gostei. Como é que eu entro em contato com você? Aí você pega um papelzinho e vai escrever rasgue e dá para a pessoa. Acabou. Isso não é profissional. Então já leve um cartão bem feito, bonitinho. Isso custa barato. Tá bom? Esse é um investimento que você vai fazer que não é caro. Faça um cartão bonitinho com seus dados, evita erro. E quando a pessoa assim perguntar para você como eu posso entrar em contato com você, você entrega o cartão. Hoje em dia também você pode dizer assim: olha, eu tenho um WhatsApp, aí tá lá no cartão e ele vai falar com você pelo WhatsApp. Tá bom? Então é muito importante.
Para não escrever o negócio no papelzinho, rasgar e entregar para a pessoa. Tá bom? Outra coisa importante, anote o resultado da reunião. Talvez você não precise anotar na frente da pessoa, mas anote quando foi a reunião, o que você falou, qual foi o resultado, se agendou uma nova visita, se agendou uma visita no projeto, anote. Porque quando você voltar a falar com a pessoa, você dá uma lida naquilo, então você sabe em que ponto você parou e da onde você vai começar. Se você não anota, é problema. E se você chegar para falar de novo com o possível doador e você se esquecer de algum detalhe da reunião, sabe o que ele vai pensar? Que você não deu importância para ele. Tá? Então, anote. Tá certo? É importante demais. Uma coisa que se você puder fazer, é bom fazer, leve a pessoa para ver o projeto. Quer dizer, se for possível. Se não é possível, tudo bem. Aí você vai mostrar com foto, você vai fazer uma apresentação em PowerPoint. Na segunda vez, você pode dizer assim, eu posso vir aqui fazer uma apresentação do projeto, aí você faz um PowerPoint bonito, faz uma coisa bem caprichada e mostra para ele, tá bom? Então, se for possível, convide as pessoas para verem seu projeto. Se não for, não tem problema, você pode fazer isso de outra forma, né? Um vídeo curto. Não faça nunca nada muito grande, muito extenso, muito comprido, porque as pessoas hoje não estão com paciência. É verdade, para coisa muito longa, tá bom? As aulas que eu dou para meus alunos, elas não são muito grandes. As aulas que eu estou dando para você aqui também não são muito grandes, porque não dá. Tem que ser objetivo, né? Tem que ser importante, tá bom? Seja frequente. O que é seja frequente? Mantenha sempre contato com o seu doador, tá bom? Volte a falar com ele, volte a pedir uma visita novamente, conversa com ele. Agora, nem tanto. Você tem que ter bom senso para saber a hora de falar e a hora de ficar quieto, né? Não há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, você não pode falar com a pessoa e nunca mais falar com ela, mas também não pode ficar toda semana, todo dia, né, toda semana atrás da pessoa. Não é assim. Então você tem que... Então, por exemplo, você vai ter um evento lá na sua organização. Convide a pessoa, manda um convite. Tá? Se houve alguma mudança, alguma novidade, então marca para ir mostrar a novidade para o seu doador. Tá certo? Então, tem muita gente assim, recebe a primeira doação e esquece. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhum projeto vai sobreviver com a primeira doação. O seu alvo sempre é doação recorrente. E para que doações recorrentes possam acontecer, é preciso relacionamento. Então, você tem que se relacionar com o seu possível doador. Tá bom? Se você não fizer isso, não vai funcionar. Então você tem que criar pontes, criar meios de contatos e se relacionar, tá bom? Uma vez a gente foi começar um projeto no interior, né, de Pernambuco, e eu coloquei lá uma pessoa responsável, né, para começar a implantar o projeto. Aí depois eu fui conversar com a pessoa e perguntei assim, o que você está fazendo? Ele disse, nada, eu estou aqui, mas ninguém vem, não sei o quê. Eu disse, olha, eu chamei você aqui, sabe para quê? Para você tomar café com fulano, para você almoçar com ciclano, para você visitar o comércio de Beltrano, para você falar com as autoridades da cidade. É um trabalho legal, não é não? Ah, hoje eu vou me encontrar com quem? Com fulano. Aí marca, vai se encontrar, faz uma agenda. Levantador de recursos tem que ter uma rede de relacionamentos. Ele não pode ser uma pessoa desconectada. Imagina, uma pessoa que não se relaciona com ninguém, absolutamente desconectada das pessoas, de repente aparece, ninguém sabe quem é. Então, tem que manter relacionamento. Outra coisa muito importante, agradeça pelas doações. Eu falei ontem, doador não é caixa eletrônico, que você coloca um cartão, coloca a senha, pega o dinheiro e vai embora. Não é, ele é uma pessoa, ele tem metas, ele tem sonhos. Então, você tem que se entrosar com isso
e agradecer sempre, tá bom? Agradecer sempre. E por último, mantenha-se responsável perante os seus doadores. Duas coisas tem isso aí. Se ele pediu alguma coisa e você prometeu, cumpra. Você mande relatórios do que está sendo feito e como o dinheiro está sendo gasto para o doador. Tá bom? Se você não fizer isso, você vai perder esse doador e não vai conseguir mais ninguém, porque essas histórias se espalham. Principalmente com a internet. Então você tem que se mostrar uma pessoa responsável. Presta conta das coisas, que faz as coisas direito. Entendeu? Presta atenção nisso. Mas também você tem responsabilidade sobre o seu doador de abençoá-lo. Tá? De abençoá-lo, de cuidar dele, de instruí-lo, de ensiná-lo. Agora faça isso com muito jeito, né? E respeitando, ouvindo o que o seu doador precisa. Naquele livro Pequeno Príncipe, se não me fala memória, tem uma frase que diz assim, que nós somos responsáveis por todas as pessoas que a gente cativou. Na realidade, o que você vai fazer com o doador é cativar o doador. E quando você cativa alguém, você se torna responsável por esse alguém. Tá bom? Você tem como contribuir. Às vezes você não pode contribuir com dinheiro, mas você pode contribuir com o seu tempo, com o seu ouvido, com a sua fala, com a sua visita. Claro, você não vai se intrometer na vida de alguém, mas você tem que estar orando por essa pessoa e se colocando à disposição de Deus para cuidar dessa pessoa. É importante. Tá bom? Agora, pastor, você não escreveu nada disso? Eu vou postar também o resumo dessa fala para você ter anotado. Tá bom? Vocês gostaram dessa ideia? Joia! Que benção! Tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!